Olá, professores. Meu nome é William Gama Kerpen e esse vídeo aqui é para entrega do trabalho na matéria de Development with Python, onde nos foi proposto a criação de um sistema de controle de estoque ou usando Flask ou o TK-Inter. Bem, para a realização desse trabalho, eu fiz a escolha do Flask por ele ter uma documentação ampla. Embora ele seja um pouco mais complicado, eu achei, porém ele tem uma escalabilidade maior, né, para futuros upgrades, quem sabe. Bem, aqui eu estou na tela inicial aqui do sistema, eu já estou rodando aqui o meu servidor. É, então, essa daqui é a tela inicial do sistema, essa tela de login. Aqui eu tenho uma ajuda, que seria para contatar o administrador do sistema, sobre nós, então é um pouco sobre mim. Aqui, embora esteja aparecendo os menus, né, ele não dá acesso, só dá acesso quando fizer o login. Eu vou fazer um login com o usuário de administrador. Então, ok, 1, 2, 3, 4 é muito fraco. Essa daqui é a tela inicial, a tela de menu, quando você loga como um perfil admin, né? Então, vem o bem-vindo, teste. Aqui eu tenho algumas funcionalidades, né? Entre o gerenciar usuários, onde eu posso estar cadastrando um novo usuário ou editando, ou também removendo um usuário, né? Então, aqui eu vou fazer um cadastro rápido, só um teste 1, teste, nome de login, teste 1, senha 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, confirmar a senha. E ele não vai ser um administrador, vai ser um usuário normal. Então, salvei. Ok, aqui ele já está aparecendo teste 1, né, cadastrado no sistema, que eu já consigo fazer algumas alterações ou remover esse usuário, né. Uma outra coisa que a gente tem no perfil de administrador seria a opção de ver os logs, né. Então, eu consigo ver qual o produto que foi alterado, né. Então, o campo que foi alterado e quais os valores que foram alterados, né? Então, a quantidade, ou aqui eu tenho um laptop, meu Deus do céu, né? Alteração do nome, né? Então, o campo nome foi alterado pelo usuário. E aqui eu posso fazer a saída do sistema, né? Vou estar então logando agora como esse teste 1 que a gente acabou de criar esse usuário. Aqui tem alguns bugs ainda, né, do Flash. Eu preciso dar uma melhorada, com certeza, mas para poder entregar, né? Então aqui eu tenho o menu de usuário. Nesse menu de usuário eu não tenho a visualização de usuário comum, né? Então eu não tenho a visualização do gerenciador de usuários e também dos logs, né? Que eu consigo cadastrar um novo produto. Então, consigo cadastrar produto, o mouse, mouse da Logitech, preto, a quantidade que eu vou estar cadastrando, 10, uma quantidade mínima que ela tem que ter no estoque é de 5 e a descrição do meu produto. Né, eu consigo colocar mais informações, né? Então, mouse, Logitech, eu não sei quais são os GORAs, né? E salvar. Então eu já consigo, o sistema já vai para a lista de produtos, né? Então tem aqui os produtos. Através dessa lista de produtos eu consigo criar uma adição, né, do produto, retirar o produto, né? Ou criar uma retirada ou editar o produto, né? Se eu quiser fazer uma dessas três opções. Então eu vou adicionar, vou colocar na verdade uma retirada de produto. Vou colocar aqui que eu quero retirar 6 unidades. Então, retirar.
Então agora a quantidade que tem é 4. Se a gente for lá no menu, você vai ver que vai ter agora aqui já tinha, né, um alerta do teclado, mas tem um alerta também do mouse falando que ele está com estoque baixo, né? Então aqui eu consigo ter a lista dos produtos, consigo filtrar os produtos, laptop, Lenovo, consigo fazer as ações aqui de adicionar, então 10 unidades que chegaram, pronto, adicionei, já está aqui com a quantidade nova atualizada. Se eu for lá para o meu menu, eu vou ver que é, o, o laptop saiu aqui da lista de alertas. Deixa eu colocar mais no teclado, adicionar o teclado, adicionar a quantidade de 2, ele precisa ser só um, adicionar. Vamos aqui, ó, ele também saiu aqui, agora só tem o mouse no alerta. Se eu vier para entradas ou para saídas, ele vai carregar a mesma tela aqui da lista de produtos, porque eu preciso do ID desse produto para poder trazer aqui para a tela de adicionar, né? Eu vou mostrar agora aqui no código, 4 minutos é muito pouco, mas enfim, embora o Flask não peça a estruturação dos códigos, né? O que eu aprendi, que eu vi na internet, eu vi muito uma playlist de desenvolvimento com Flask, né? Tá nas referências bibliográficas no PDF. Então, fazer essa estruturação aqui, né, pela pastinha do app, a pastinha de template, a pasta static, né, para os arquivos de CSS, imagens, templates para os arquivos de HTML. Vou ter o init para inicialização do meu processo. Esse criar usuário aqui, ele é para quando vai criar um novo usuário quando você está com o banco de dados limpo, que você ainda não tem nenhum usuário, né? Então você pode rodar esse script dentro do Venv aqui, no caso, né, que eu estou rodando na máquina virtual, para poder criar um novo usuário e assim ter acesso ao sistema, né? Porque que nem os menus eles só vão aparecer se o usuário estiver logado, tá? A gente vê aqui no Views aqui, né? Eu coloquei o login required para que ele possa aparecer só se o usuário estiver logado. No Models a gente tem a estruturação do banco de dados, né? Então as tabelas aqui, a tabela de usuário, tabela de produto e tabela de log de alteração para ser salvo cada alteração, né? Então ele junta o ID do usuário com o ID do produto e faz e salva nessa tabela, juntamente com os campos e os valores que foram alterados. Na pasta de forms eu tenho mais ou menos todas as lógicas aqui dos produtos, de formulários, né? Mais as validações. Então eu tenho as classes de formulários. Então para cadastrar um novo usuário, então tem o formulário de usuário, né? Tem a validação de senha. A senha a gente colocou aqui em um hash, né? Usamos a biblioteca bcrypt para poder gerar esse hash, depois buscar, né? Também essa senha quando o usuário fizer o login. Tem ó, a tabela de login, né, juntamente com a lógica, né, aqui, caso o usuário digite a senha incorreta, o usuário não seja encontrado no nosso banco de dados. Possuo também a classe aqui de produtos, a formulário de produtos, né, classe form, produto form, né, aqui onde a gente vai estar fazendo a busca para aqui para o nosso template, né. Então, a gente quando vai lá na view, as rotas elas acessam o formulário e o formulário vai ter a lógica ali por trás, né? E passa a gente chama esse formulário na nossa view, né? E então, e através da view a gente renderiza, né, para o usuário. Aqui o uso do Flash para gerar os alertas. Enfim, eu alguns desafios que foram feitos aqui para mim maiores foram os usos das bibliotecas, né? Muitas dessas bibliotecas aqui eu não conhecia, né? O próprio Flask a gente aprendeu eu aprendi na aula ali, né? O próprio o bcrypt, o login, enfim, várias dessas bibliotecas aqui, o Datemv, Flask Login, Flask Migrate, Flask SQL para poder trabalhar com banco de dados.
Enfim, aqui a gente também tem o arquivo env, né, para fora, que é esse arquivo aqui, ele é um arquivo de modulação, eu esqueci agora o nome, mas ele ele fica fora do nosso código, né, para gerar segurança, né? Aqui é o que vai gerar a nossa secret key, né? Secret key pro nosso banco, né? A instância aqui onde está a colocação do banco de dados. Enfim, os desafios que eu tive aqui foi além das bibliotecas, né, que muitas delas eu nunca nem tinha ouvido falar. Também o arquivo CSS aqui, né, para poder gerar a página, eu preferi fazer juntamente com a IA aqui, porque eu poderia ter usado o Bootstrap, porém eu preferi fazer aqui para poder ter um maior controle. E no meio do projeto eu acabei até me arrependendo porque começa a ficar muito complicado, né? É, enfim, mas o sistema está rodando, né? E está funcionando aparentemente bem. Então é isso. Aqui deixa eu dar uma atualizada e limpa esses erros. Então eu quero agradecer aí, professores, por essa oportunidade, agradecer por esse trabalho aí que foi bastante importante, me ajudou bastante no meu desenvolvimento. Muito obrigado. Tchau, tchau.